pessoal está enlouquecendo, falando sobre ata. Ah, não sei o que, a Receita. Eu já vi gente dizendo que a Receita Federal disse que ninguém precisava fazer ata. Eu já vi gente dizendo que, dada a liminar que foi conseguida lá no Paraná, todo mundo agora pode encerrar até 30 de abril. Eu já vi gente dizendo que a Receita Federal, se você tiver vários sócios, né, da empresa e você distribuir essa distribuição para esses vários sócios, você não vai pagar nada. Pessoal, é uma loucura atrás da outra, tá? E eu tenho batido nessa tecla, cuidado, tem muitos tributaristas de ocasião, muita gente que não sabe do que está falando, muita gente que não tem o conhecimento necessário sobre direito societário, direito empresarial, direito tributário, contabilidade tributária, normas brasileiras de contabilidade, para lhe instruir. E se você for nessas orientações, você vai acabar sendo induzido ao erro e ensejando ali num risco fiscal para o seu cliente e que, consequentemente, tá? Invariavelmente, o seu cliente vai cobrar isso de você, tá? Vai cobrar isso de você. Mas vamos lá, então. Sobre essas benditas dessas atas, pessoal. O que é que acontece? A Receita Federal não é ela quem vai te dizer se você deve ou não deve fazer atas. Na verdade, não é a Receita Federal quem vai te dizer quando que você vai ou não vai encerrar o teu lucro, encerrar suas demonstrações contábeis e apurar o teu lucro. Não é a Receita Federal que vai fazer isso. O que a lei está trazendo é o seguinte, olha, a partir de 26, lucros e dividendos serão tributados. A partir de 26, lucros e dividendos, quando for pago de uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física em montante acima de 50 mil reais no mês, eles serão tributados. E se você quiser não ser alcançado pela incidência desse tributo, eu estabeleci aqui um procedimento de transição. Eu estabeleci aqui regras que devem ser obedecidas nesse momento transitório. Essas regras, caso você as cumpra dentro de uma lógica que permita a conferência, a verificação, a análise, você não vai tributar esse montante. Então, é você decidindo seguir o rito que foi estabelecido na lei para que você não venha a ser alcançado por essa tributação. Só que, qual foi a questão? A lei atribuiu a critérios do ponto de vista civil e empresarial, que são previstos no direito societário, as regras que abarcariam os procedimentos para fins de determinação do lucro que foi distribuído ou que será distribuído sem a isenção do imposto de renda, tratando-se dos resultados até dezembro de 2025. Então não adianta você esperar que a Receita venha dizer, ó, faz ata, não faz ata. Porque a ata, ela é um instrumento para evidenciar uma deliberação societária. A ata ou o documento hábil, ele é um instrumento para materializar aquilo que foi decidido pelos sócios. Ah, professor, mas lá no artigo 71 da Lei Complementar 123... diz que as empresas do Simples Nacional estão dispensadas de publicizar os seus atos. Publicizar não é uma dispensa de fazê-los. Publicizar não é uma dispensa de fazê-los. As empresas optantes pelo Simples Nacional, que já distribuíam lucros, esquece a 15.270, tá? Que já distribuíam lucros com base na contabilidade, que já tem ali 3, 4 sócios, vamos supor que eu, o meu amigo José Clerto, o Luiz Neto e o Reginaldo somos sócios. Nós 4 somos sócios de uma empresa de consultoria e nossa empresa de consultoria está no Simples Nacional. Quando nós apurávamos, isso lá em 2023, em 2022, 2020, seja quando for o período, tá? Quando nós apurávamos lucros nessa empresa, e nós decidíamos sobre o que fazer com esse lucro, se esse lucro ia ser deixado lá na reserva de lucros, se ia ser usado para investir na empresa, ou se nós iríamos fazer uma distribuição de parte desses valores em dividendos, isso já deveria estar formalizado em um documento da sociedade que traga uma deliberação sobre a nossa decisão, que formalize a nossa decisão enquanto sócios.
Por quê, pessoal? Porque as pessoas elas estão muito acostumadas com o mundo de faz de conta. E isso é histórico, tá? Isso é histórico. Nós tivemos e até temos, em alguns casos, isso que eu vou falar é duro, mas é a verdade. Nós tínhamos uma contabilidade que não era usada pelos empresários como um instrumento de gestão, não era usada pelos empresários como um instrumento de tomada de decisão. E isso tem toda uma construção lógica e sistêmica por detrás. Isso acontecia por força da influência tributária nas normas contábeis. Isso acontecia porque até a convergência ao padrão internacional de contabilidade com a Lei 11.638, quem mandava na contabilidade era a legislação tributária. Era ela quem determinava procedimentos de reconhecimento de valores na contabilidade, mensuração, de todos os procedimentos de depreciação, de tudo isso quem determinava era a legislação tributária. Então nós tínhamos uma contabilidade que era pro forma. Você entregava a contabilidade para o empresário somente para que ele registrasse na junta comercial e guardasse o livro na estante. E aí nós nos acostumamos com uma linha de raciocínio em que o trabalho feito pela contabilidade, ele era somente para pro forma. Então, fazer ata para quê se é pro forma? Registrar livro para quê se é pro forma? Me preocupar com procedimentos de provisionamento de valores de dividendos a distribuir para quê se é pro forma? O problema é que, com o passar dos anos, com uma contabilidade cada vez mais online, cada vez mais digital, com um acesso mais fácil à informação, com o advento dos SPEDs, com o envio do SPED contábil, com o envio de SPED ECF, com o envio de distribuição de lucros em EFD-REINF, com cada vez mais a legislação tributária se utilizando de critérios contábeis e não necessariamente interferindo diretamente na contabilidade, mas a contabilidade sendo utilizada como instrumento probatório em favor do contribuinte, o cenário mudou. Então o que eu percebo hoje é que as pessoas que estão assim, eu preciso fazer ata, a Receita está me dispensando de ata, são pessoas que não estavam fazendo isso para os seus clientes. E isso significa dizer que essas empresas que não faziam, elas já estavam envoltas num ambiente de insegurança. Por quê, pessoal? Porque quando a gente sai do mundo de faz de conta e vem para a prática, se nessa nossa empresa, minha, do Clerto, do Luiz e do Reginaldo, se nós tivéssemos um conflito societário, onde o Reginaldo chegasse e dissesse assim, olha, eu não concordo com esse balanço aí que foi levantado, não. Eu estou achando que o meu percentual de distribuição de lucros está errado. Eu estou achando que eu estou sendo enrolado aqui nessa sociedade, eu vou entrar na justiça. A contabilidade ia ser um instrumento probatório. As atas das distribuições de lucro seriam um instrumento probatório. O que ia servir de segurança para resolver a dissolução da eventual sociedade eram os atos societários que estavam respaldados na legislação civil, na legislação empresarial, no ato constitutivo do negócio, na contabilidade feita com base nos critérios e normas brasileiras, seguindo as disposições societárias. A contabilidade era aquele instrumento. Então, isso não é uma coisa vinda da 15.270, tá? Isso era uma coisa que já deveria estar sendo observada há muito tempo.